Olá para todos que me assistem pelo canal. Tenho a alegria mais uma vez de cumprimentar a todos vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de presidir esse ministério, essa obra que tem sido tão importante sendo realizada, a proclamação do Evangelho de Cristo. Através desse ministério tem alcançado muitas vidas, muitos lares, muitas famílias, e eu tenho certeza que também as mensagens que são publicadas aqui no canal do YouTube, elas estão chegando, podendo chegar a muitos lares, famílias, muitas vidas que estão precisando de um alento, precisando de um fortalecimento espiritual, precisando de um esclarecimento na palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus quer continuar falando no coração de cada um de vocês. Portanto, ao assistir o vídeo, não deixe de curtir, não deixe também de compartilhar para que os seus seguidores nas redes sociais possam também visualizar o vídeo e poderem também ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra, e que vocês possam também se inscrever. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para poder estar recebendo as notificações toda vez que for publicado um vídeo novo. Amém? Então vamos lá. Eu quero estar trazendo uma meditação numa passagem bíblica no livro de Romanos, no capítulo 3. Convido você, se você tiver a oportunidade, de abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 24. E diz assim a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma reflexão nessa passagem para que possa trazer, através dela, instrução e orientação para cada um que me assiste. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só até aqui a leitura e vamos fazer uma reflexão naquilo que o apóstolo Paulo, através da carta aos Romanos, nesse capítulo 3, ele deu ênfase, uma ênfase muito grande, sobre a condição daqueles que estavam querendo ser justificados pelas obras da lei. Então, achando que as obras da lei poderiam justificá-los diante de Deus. Mas Paulo esclarece que, se a gente for ler o capítulo 3 todo, nós vamos perceber que Paulo explica para a igreja em Roma justamente que a lei, ela mostrava a condição do ser humano como uma condição de pecador. Ou seja, a condição do ser humano é uma condição de desobediência à palavra de Deus. Então, através da lei, era mostrado a condição do ser humano como um pecador, e a lei mostrava que ela era pura, santa e justa. Ou seja, Deus, na sua santidade e perfeição, tem a sua lei. Só que, confrontado com o ser humano que desobedeceu a palavra do Senhor, o ser humano é desobediente à lei de Deus. Então, precisava justamente que houvesse uma intervenção de Deus em favor do ser humano, e essa intervenção
A palavra de Deus, ela chama a graça de Deus. O que foi a graça de Deus? A graça de Deus foi manifestada, tá? Ela foi manifestada. Isso está lá no livro de Tito, no capítulo 2, tá? Onde fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo aquele que crê. Então veja bem, apóstolo Paulo está dizendo aqui que, se você for ler o versículo 20, que é o versículo anterior ao que nós lemos a partir do 21, mas no versículo 20, Paulo diz assim: visto que ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela mostra o pecado do ser humano. Quando diz não adulterarás, é porque o ser humano adultera, né? Não furtarás, é porque o ser humano, a inclinação, a natureza do ser humano é para o erro. O ser humano tem uma natureza caída, uma natureza em desobediência à vontade de Deus, consequência do pecado do primeiro casal lá no Jardim do Éden. Essa consequência passou para toda a humanidade. Então, por isso que o versículo 23 que lemos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em termos de humanidade, a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, que obedeça a Deus, não há aquele que tenha temor de Deus, porque a inclinação do ser humano é uma inclinação carnal, é uma inclinação para o erro, é uma inclinação na condição de pecador. Então, o que Paulo está trazendo aqui através dessa passagem? Mostrando claramente que Deus operou por meio de Jesus Cristo a sua graça e a sua misericórdia em favor de cada um de nós. Então, por isso que no versículo 21 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, no Antigo Testamento, a lei e os profetas profetizavam acerca do Messias que havia de vir. O profeta Isaías, chamado profeta messiânico, ele falou, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, haveria de vir o Messias, o Cristo ia nascer. No plano, no propósito de Deus havia uma promessa, já havia uma mensagem profética acerca de que o Cristo viria, de que o Messias viria para cumprir o plano de salvação em favor da humanidade. Então veja bem, então essa justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Então o que significa a justiça de Deus? Foi a maneira de Deus nos justificar. Eu falei que a condição como ser humano é a condição de pecador, desobediente à palavra de Deus. Mas através de Jesus Cristo, Deus nos justificou. Por quê, pastor? Como assim? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, a consequência do pecado era a perdição, a falta de comunhão com Deus e a perdição eterna. Precisava que o Salvador viesse ao mundo, precisava que o Salvador viesse e cumprisse o plano da nossa salvação. O plano que foi traçado foi que ele viria e assumiria a natureza humana. Então Jesus veio em carne, ele veio em forma humana, ele cumpriu o seu ministério aqui na terra,
propagando a mensagem de Deus e, ao longo do período do seu ministério, ele testemunhou acerca do que era a vontade de Deus na vida de cada um, de cada pessoa, e que a sua palavra, a sua mensagem iria ser proclamada em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, até o final. Então veja bem, então por meio de Jesus Cristo, que veio em carne, assumiu a natureza humana, Jesus sem pecado, Jesus sem defeito, um cordeiro perfeito, se ofereceu em sacrifício. Então, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele foi ali como um cordeiro oferecido em sacrifício a Deus, como redenção para cada um de nós. Ele pagou o preço, ele levou sobre ele os nossos pecados, ele levou a sentença da nossa condenação. Nós estávamos destinados a uma condenação, mas ele levou sobre si a nossa condenação, ele pagou o preço e ele derramou seu sangue para que nós fôssemos purificados dos nossos pecados. Então, veja bem, amados, e tendo morrido, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e para nos garantir a vitória da nossa salvação eterna, da nossa vida eterna garantida por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Hoje, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele está no céu, glorificado, assentado à destra, à direita do Pai Celestial. Ele está entronizado, reinando, e ele também intercede por cada um de nós, porque ele conhece as nossas fraquezas. Então ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. E também nos enviou o Espírito Santo para estar nos guiando, porque nós, amados, de nós mesmos não temos condição humana de buscar a Deus, de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Humanamente não temos condições, mas o Senhor nos capacitou através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi concedido aos seus servos, quando o Espírito Santo desceu lá no dia de Pentecostes, e ali os discípulos do Senhor foram cheios do poder de Deus para estarem revestidos e anunciarem a mensagem do Senhor. Ali o Senhor iniciou a obra com a sua igreja aqui na terra. Então o Espírito Santo capacitou a igreja a ser porta-voz da mensagem do Evangelho, que está lá em Marcos 16:15, quando o Senhor Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o meio de salvação para toda a humanidade que ouvir o Evangelho e crê, então a salvação é para o que crê. A mensagem tem que ser anunciada para que as pessoas creiam no Evangelho, creiam na mensagem da cruz, creiam que o Salvador pagou o preço por nós, creiam e recebam pela fé nos seus corações o perdão de Deus e a sua justificação diante do Pai. Então, irmãos, por obras, ninguém tem condição de ser justificado, mas pela obra de Cristo, que foi já realizada e consumada, hoje basta termos fé. Fé na obra que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Tendo fé em Cristo, diante de Deus, nós somos justificados. Por isso que ele diz aqui, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, para justificar
a cada um que crê, né, já se manifestou. Ela se manifestou, né, aqui diz no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus se manifestou através, né, da fé que as pessoas iam exercer na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus enviou, está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então salvação é vida eterna. Salvação é justificação diante de Deus. Nós não estamos debaixo de condenação. Romanos capítulo 8 fala isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando ele diz aqui, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então a justiça de Deus opera sobre a vida daqueles que crerem. Então eu agora alerto a você que me assiste. Se você ouve a mensagem do Evangelho, mas se você não crê, você não é justificado diante de Deus. Você pode ser religioso, você pode fazer boas obras, você pode se achar muito bom, muito certo, não tem vícios, enfim, você não fuma, não bebe, não tem vício, e você se acha muito bom e acha que Deus vai lhe salvar mesmo assim. Amado, Deus estabeleceu o meio pelo qual nós somos salvos. É através do Evangelho de Cristo. Crer na palavra de Deus. Por isso que Marcos 16,15 diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então toda criatura tem que ouvir o Evangelho. Só que ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, haverá um dia em que Deus vai trazer juízo. Toda a humanidade, todas as pessoas vão ter que dar conta das suas obras diante de Deus. Só que aqueles que já estão justificados pela graça mediante a fé em Cristo, não entram mais em juízo, em julgamento, porque a nossa justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo. Por isso eu conclamo você, creia no Evangelho, abra o coração, professe a fé em Cristo, confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Abra seu coração e creia de todo o coração. Pastor, mas eu vejo um monte de igreja cheio de defeito, um monte de crente cheio de defeito, um monte de pastor cheio de defeito, cheio de falha. Se você ficar caçando defeito e falha nas pessoas, você não vai sair do lugar, você não vai tomar decisão nenhuma, porque não há perfeição em ninguém. A perfeição está na obra do Senhor. A perfeição está na palavra de Deus. A perfeição está na obra consumada na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador. Nisso consiste a perfeição. A perfeição, a plena obra redentora que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Então, nós não vamos ficar caçando defeito ou falha de ninguém para estar dando desculpas para estarmos distante de uma comunhão com o nosso Criador, tá? Eu sei que existe um monte de igrejas cheio de problemas, vidas que dão mau testemunhos, enfim, mas isso não impede que eu sirva ao meu Deus e que eu pregue o Evangelho, porque eu não estou andando segundo eu vou ficar vendo aquilo que as pessoas fazem. Mas eu tenho que focar a minha visão espiritual na palavra de Deus, na obra consumada
que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, aí sim eu estou exercendo fé na palavra, fé no Evangelho. E aí a justiça de Deus se manifesta na minha vida e manifesta-se na sua vida também. Então essa justiça de Deus é a justificação. Deus quer justificar mediante a fé cada um que crê na sua palavra. Então ele diz aqui, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então ele está dizendo aqui que não há distinção, não tem diferença de raças, de nações, de povos, de línguas, enfim, não tem. A graça de Deus se manifesta sobre todos que crerem no Evangelho. Então aqueles que vão crer no Evangelho, a graça de Deus vai se manifestar sobre a vida deles. Então diz aqui, não há distinção, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então está dizendo que a situação do ser humano, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Como é que nós vamos ter uma reconciliação diante de Deus se a nossa condição era de pecadores? Exercendo fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que o Evangelho é pregado, para que todos possam crer e serem justificados, receberem perdão de Deus. Tá? Nós somos perdoados, as nossas ofensas, os nossos pecados, nós fomos perdoados através de Jesus Cristo. Veja bem que eu estou enfatizando isso, porque não é mérito nosso, não. Nós não temos mérito nenhum para ser salvo, mas o mérito foi do Senhor Jesus Cristo, que não teve pecado nenhum, ele não cometeu pecado nenhum, mas ele assumiu os nossos pecados e carregou os nossos pecados para a cruz do Calvário e foi crucificado e pagou o preço lá por nós e derramou o seu sangue para nos lavar, nos limpar de toda a mancha do pecado, para nós podermos, diante de Deus, estarmos justificados. Então essa é a justiça de Deus, tá? É a justiça que ele operou e continua operando na vida e no coração de todos aqueles que creem na sua palavra, na sua mensagem de salvação. Então o versículo 24, concluindo, diz assim, sendo justificados gratuitamente. Por que é gratuitamente, pastor? Porque o preço já foi pago. Então hoje nós não temos que pagar preço, nós não temos que fazer sacrifícios, porque o preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. Jesus foi esse sacrifício oferecido em nosso lugar para que nós fôssemos justificados. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é graça? É o favor imerecido, ou seja, Deus operou em meu favor mesmo sem eu merecer. É assim que ele opera também na vida de muitos e quer operar na sua vida, a você que me assiste, tá bom? Então, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, concluindo aí com esse versículo, tá? Que a justificação é gratuita pela graça de Deus. Então é gratuita porque o preço foi pago por Jesus Cristo. E é por graça, ou seja, não é por merecimento. Nós não tínhamos merecimento nenhum para alcançarmos a salvação, mas Deus mostrou o seu grande amor por nós, enviou seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados e nos justificar diante dele. Então, que presente maravilhoso o nosso Deus nos concedeu. A nossa justificação, a nossa redenção, a nossa salvação. Que Deus maravilhoso
é o nosso Deus e que nos dá a alegria de sermos porta-voz dessa mensagem de salvação para todos aqueles que ouvem, para todos aqueles que assistem, para todos aqueles que estão tendo a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem. Que Deus continue aí falando no seu coração e que você tome a atitude de crer no Evangelho, de abraçar a fé em Jesus Cristo e receber a sua justificação diante de Deus e tomar posse aí da sua salvação eterna. Tá bom? Então, amados, que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu lar, abençoe sua família e cada um que me assiste também, que porventura ainda não aceitou, reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creia no Evangelho e aceite Ele como seu Senhor e Salvador e tome posse da sua salvação. E você, meu amado e minha amada irmã, meu amado irmão que me assiste, você que já professa a fé em Cristo Jesus, seja fortalecido a sua fé. Não desanima, prossiga e proclame o Evangelho para que as pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus Cristo, que abençoe cada lar, cada vida, cada um que me assiste, tem a oportunidade aí de estar me assistindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor. Graça e paz.